Hoje recebemos a inigualável Virna Dias, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei, medalhista olímpica em 1996 e 2000 e eleita a melhor jogadora do mundo em 1999. Uma atleta que assumiu a quadra inicialmente como reserva, mas se tornou titular decisiva nas Olimpíadas de Atlanta com coragem e muita entrega. Hoje, Virna é referência em performance e mentalidade de alta pressão. Inspira a transformação como palestrante, empresária e produtora de conteúdo sobre resiliência e propósito. Virna, é um prazer estar aqui na sua casa e ter você no nosso Doc Talk. Obrigada, minha amiga! Muito obrigada por vocês estarem aqui. O prazer é o meu. Muito feliz com esse projeto de vocês, levando aí longevidade, saúde. A gente vive um mundo hoje com tanta desarmonia, né? Com tantos problemas socioculturais, políticos, e a gente tem que deixar mensagens para as pessoas, né? Parabéns! Obrigada! E tenho certeza que vai ser uma resenha boa. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Acho que hoje tem muitas coisas para a gente falar, né? Sobre coragem, disciplina, rotina, perseverança, posicionamento. Eu estou muito feliz. Toda vez que eu vejo a Virna, eu falei pro Tom isso, eu tive muita oportunidade, graças a Deus, de conhecer os ídolos, né, da minha infância, que era o Renato Aragão, era a Xuxa, e uma delas era a Virna. Que fofa. Sério, porque eu sempre eu era do time do vôlei da escola, eu queria ser jogadora de vôlei, né? E me esforçava muito, mas eu trabalhava com 15 anos, 13 anos, uma infância já trabalhando ali, mas eu sempre estava comprometida com o meu esporte, com o vôlei e tudo mais. Tentei crescer aí, mas não era o meu dom, enfim, não era o meu propósito, né? Mas quando eu te conheci, eu falo, então eu olho para ela igual eu conheci a Xuxa. Eu olho para a Virna e falo, nossa, que legal. Hoje eu sou amiga do Renato Aragão, da Lília, né? E eu olho para o Renato e falo, nossa, que legal. Hoje as minhas filhas ali, com o Didi, brincando. E eu fico tão feliz, é a mesma admiração. Você realmente era uma ídola para mim na minha juventude, assim, pré-adolescente ali, né? Tinha 10, 11 anos. E eu olhava você jogando, era um charme, parava. O Brasil inteiro parava para ver a Virna. Né? E uma história que você veio, a sua história fez a minha admiração aumentar mais ainda. A gente sabe que todos os atletas têm uma história, né, ali é muito difícil. Você veio de Natal, começou ali, né, jogando lá e foi para o mundo inteiro. Conta um pouquinho. Bom, esse sonho, né, de ser atleta começou na escola. Eu, na verdade, eu sonhava ser modelo. Eu queria ser um modelo internacional. E porque minha mãe foi Miss Brasil. A minha mãe foi, na verdade, ela foi Miss Objetiva. Que na época tinha Miss Brasil, que era a mulher mais bonita, e Miss Objetiva era o rosto mais bonito. E minha mãe muito vaidosa, ela fazia comercial de óculos. Só que minha mãe é loura dos olhos verdes, né? E aí, como eu era muito alta, era muito desengonçada, a minha mãe me colocou num curso de modelo, me dando a esperança que eu queria para eu ser modelo. Eu andava dentro de casa com um pedaço de cabo de vassoura aqui atrás para melhorar a postura, né? E, consequentemente, ela me botou na natação, que eu tinha que aprender a nadar, me colocou no balé. Eu ia fazer balé, ao invés de fazer isso, o braço ia, sabe? Assim, é muito grande, batia a palma desengonçada. Porque a gente cresce muito e a musculatura não desenvolve tanto. Depois eu vejo pelos meus filhos. A Maria tem 12 anos, eu tenho 1,80 m. O Pedro tem 14 com 1,90 m. Então, o segundo maior amigo bate no ombro. E foi a minha vida inteira assim. E aí eu fiz balé, fiz jazz, mas eu confesso que eu não gostava. Um belo dia, eu estava na escola, a gente brincava de queimado. E eu ficava na porta da sala esperando tocar a sirene da merenda, porque só tinha uma quadra de cimento na escola. Era no Colégio Maria Auxiliadora, lá em Natal. Então era uma briga para jogar queimado. E eu que era a dona da bola. Então a gente descia correndo, minha sala de aula era no andar de cima,
E aí eu era muito boa, eu queimava as meninas, eu tinha muita força. A técnica da escola me viu, eu brincando ali, me convidou para jogar vôlei. Só que eu não tinha mais agenda, minha mãe me colocava tanta coisa para fazer. Aí ela falou, não, aqui na escola tem uma possibilidade, se você não praticar a educação física, você pode escolher um esporte. Aí na hora da educação física eu fazia o vôlei. E eu comecei a gostar. E daí eu fui convidada para jogar na seleção do Rio Grande do Norte. E eu fui melhorando aqueles torneios interescolares, né? E nós viemos para o Guarujá. O Rio Grande do Norte tinha subido de divisão, foi para a primeira divisão, jogar o Campeonato Brasileiro. E quando eu cheguei no Guarujá, me deparei com as melhores equipes do Brasil, que hoje o celeiro do voleibol ainda está no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E foram as equipes que foram as finalistas do campeonato. E a gente perdeu todos os jogos. Nós ficamos assim, a lanterninha do campeonato. Sequer um 7 a gente ganhou. Nossa. Só que eu me destaquei pela altura e pela força. E aí veio o convite do Minas Tênis Clube, veio o convite da Pirelli, que na época jogava o Xandó, o William, né, o Montanaro. E veio o convite da Atlântica Boa Vista, que era a época do time do Bernardinho, que ele jogava lá. E aí eu cheguei em Natal, papai, todo mundo me convidou para jogar vôlei, eu quero ser um atleta. Ele, não, você vai estudar. Meu pai é engenheiro civil, na época ele tinha uma construtora, você vai trabalhar comigo na construtora. E eu falei, caramba, mas eu queria ser uma jogadora de vôlei. Não, você vai estudar. Isso eu tinha 14 anos. Aí eu fui convidado para fazer um estágio. Eu fiquei um mês no Rio nas férias, em julho. Amei. Eu lembro que a gente treinava ali na Barão Tapajipe, na Tijuca ali. Era uma mega estrutura o time de vôlei lá. Via Bernardinho, via Isabel, meu grande ídolo era Isabel. E nada de meu pai deixar. No ano seguinte eu completava 15 anos. E no Nordeste, naquela época, essa tradição de festa de 15 anos voltou de novo agora, né? Naquela época no Nordeste, você fazia as festas junto com as suas amigas. Então era 50 debutantes e contratava um ator para você dançar valsa. E na época foi o Lauro Corona. Nossa! Que ele tinha uns olhos azuis. E aí na festa eu falei para ele, papai, já que você me deu a festa, eu não quero presente. Eu quero que meu presente seja você deixar ser uma jogadora de vôlei. Eu quero jogar vôlei. E aí, aos 15 anos, eu saí de Natal. Fui morar no Rio de Janeiro para jogar vôlei. Eu morava ali na Urca. Eu treinava ali no Forte São João, na Urca. E aí começou a minha vida. Só que assim, eu saí de um conforto, né? Meus pais tinham uma condição social boa. Para morar no Rio, pegar ônibus. Você tem que se virar com comida. Mas eu amava. Foi um novo desafio para mim. E aí foi quando minha carreira começou a crescer. Aí fui com a seleção brasileira das minhas categorias, né? Infanto, infantil, juvenil. Aos 18 anos eu engravidei. Novinha. Eu conheci o 3 pai anos depois. do Vitor, do meu primeiro filho, um paulista, na quadra da Mangueira, que adoro samba. E daí foi quando eu engravidei. E para contar para meus pais que eu estava grávida, que eu ia parar de jogar e que eu queria voltar para Natal. Nossa. E eu não tinha coragem. Eu lembro que naquela época não existia telefone, era orelhão, né? Você ficava naquelas cabinezinhas e eu ligava no trabalho da mamãe, não conseguia falar com ela, não tinha coragem. Ligava no trabalho do papai, ligava lá em casa. Aí minha mãe falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, mãe, não tem nada. Eu falei, ó, no dia que você estiver no seu trabalho, se tiver uma reunião muito importante, você me chama, eu quero falar com você. Aí eu liguei para ela, minha mãe trabalhava na Justiça Federal, no Poder Judiciário, né? Várias pessoas trabalhavam tudo numa sala. Aí eu falei, mamãe, o negócio é o seguinte, eu tô grávida, você vai ser avó, não brigue comigo, eu quero morar em Natal. E eles não sabiam, eles sabiam que eu tinha um namoradinho, mas eu não contei quem era. Nossa, loucura. Meu pai ficou louco. Aí eu fui para Natal, na época o pai do meu filho foi trabalhar com meu pai, ele era engenheiro, meu pai tinha uma construtora. E aí, assim que o Vitor nasceu, que a minha vida virou, deu uma guinada. Porque aí eu fui convidada para voltar para a Seleção Brasileira Juvenil,
Eu não consegui, porque eu tinha feito cesárea, são 7 camadas até chegar no bebê, né? Tinha muitos pontos para serem cicatrizados. E aí eu fiquei arrasada, mas eu fui convidada para jogar na Itália. Nossa. Aí eu fui para a Itália, peguei meu filho pequenininho, fui morar em Reggio Calabria. Éramos 6 brasileiras, 4 naturalizadas italianas, e eu e a Filó éramos estrangeiras. E daí cheguei na Itália, fiquei 4 meses, não recebia salário. Aí liguei para Fernanda Venturino, ele, Fernanda, eu tô passando necessidade aqui. Todas as reservas que eu levei já acabou, eu não posso mais pedir dinheiro para meus pais agora, né? Casei, tenho filho. Aí ela, venha para Ribeirão, eu vou arrumar um time aqui. E a Isabel jogava em Ribeirão. Nossa, foi o máximo. Aí eu vim para Ribeirão, fui jogar lá e a minha vida começou a voltar a funcionar. E foi quando aí eu fui convocada para a Seleção Brasileira Adulta, aí eu fui voltando para o cenário do voleibol. Então eu falo assim, pós o nascimento do meu filho, do Vitor, que foi a minha virada de chave. Porque vem a maturidade, a maternidade dá uma virada de chave na gente, né? E aí que eu me tornei uma grande jogadora. Tem uma frase, né, amor, do Paulo, lembra do nosso amigo, que ele fala, quando eu engravidei, assim, a Maria, né, eu e o Tom, nós queríamos já ter um filho, já estávamos ali organizando tudo para que acontecesse. Mas na parte de trabalho, né, a gente estava assim meio incertos lá no Rio de Janeiro, e um amigo nosso falou uma Vocês frase moravam muito no legal. Rio? Não, nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Moramos Unidos. no Rio 1 ano e depois fomos para os Estados Unidos. Aí 2 anos depois eu engravidei. E a gente estava assim, numa fase assim, quando as coisas estão para acontecer e não acontece, sabe? Profissionalmente, os dois sempre batalhando junto, eu e o Tom sempre trabalhamos juntos. Aí um amigo nosso falou assim, calma, fica tranquilo. Junto com o bebê vem uma mala, né? Vem uma bênção. Uma bênção que vem numa mala cheia de oportunidades. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E a Maria nasceu e realmente a nossa empresa foi crescendo e essa virada também de chave, né, de maturidade mesmo, que a criança te dá uma responsabilidade enorme, você tem que prover, não tem essa. Sim. Você não tem opção de Com falhar, certeza. né? Então você tem que dar certo, que nem você, super corajosa. Foi para Itália, foi para Ribeirão. E a maternidade realmente ela traz essa virada. E você sempre teve esse espírito atleta mesmo, né? Que é de avassalador, destemido, né? Eu sou muito competitiva. Tudo que eu for fazer, jogar um baralho, eu não vou perder para você. eu ensinei na pandemia as crianças a jogarem baralho. E eu adoro jogar tranca. E eu ficava com a Maria, óbvio que no começo eu deixava ela perder. Eu deixava ela ganhar. Agora que ela aprendeu, eu entro para ganhar. Não quero saber se é minha filha, se é minha irmã, eu quero ganhar. Ganhar em qualquer esporte que eu faça. Então as pessoas brincam, você joga vôlei? Eu falei, não. Por que eu vou jogar? Não tô mais na minha forma física que eu tinha. Vou perder pra você? Não vou. Então eu não jogo. Só joga com os grandões, né? Porque estavam fazendo jogos agora, né? Esses jogos beneficentes que a gente faz, ok. Porque ali é pra ajudar, né? Instituições, vai jogar pra perder, fora de forma, não vou não. Eu também sou competitiva em Muito, jogo. muito. Em jogo, assim, acho que na vida eu sou mais de boa, mas se eu tô brincando de qualquer coisa, nossa, eu Tá no levo instinto, muito a né? sério. Eu acho legal, assim, acompanhei, né, muito a sua ligação com o Bernardinho, naquela fase toda ali, a amizade de vocês. Eu acho que o sucesso do vôlei, né, ali, todo o sucesso que vocês tiveram, a seleção, foi muito porque vocês estavam muito casadinhos ali, né? O Bernardo, ele é um cara muito diferenciado. Ele é fora da curva. Eu lembro na época, em 1995, quando ele assumiu a seleção brasileira, o Michael Jordan tinha lançado o livro. Ele traduziu todo esse livro para português e ele deu páginas para cada uma, porque ele sabia que nem todo mundo tem a capacidade de ler um livro todo. Ele deu páginas para cada uma e a gente se reunia para debater o que tinha de positivo naquele livro. Então ele sempre foi um cara que ele sempre extraiu o melhor de cada um. E eu fui uma jogadora operária. Eu nunca fui uma craque de bola. Eu me tornei uma grande jogadora por excesso de treinamento. Assim, enquanto as meninas treinavam 6, 7 horas por dia, acabava o treino, eu ficava 1 hora com ele. Então ele é um profissional que ele acredita. Se ele vê que você tem capacidade, tem potencial e você quer,
Não importa as suas limitações, ele vai junto com você. Assim, ele é um cara muito diferenciado. As pessoas têm imagem do Bernardo, aquele louco, gritando, puxando o cabelo, batendo a bola na cara. Ele realmente ali, quando ele está na quadra, ele sai de si, né? Mas fora da quadra, é o máximo. O Bernardo é um lorde. O Bernardo é um cara altamente educado. Eu lembro que eu brincava que a Fernanda foi casada com ele muitos anos, né? Ele é aquele que abre a porta do carro. Ele é aquele que fazia o check-in das 12 jogadoras. Ele botava as 12 malas. Ele é um cara diferenciado, assim. Não é à toa que ele tem esse sucesso todo, né? E ele é estudioso. Ele é um cara muito estratégico. E, então, o voleibol... a gente, na verdade, o nosso esporte hoje, tanto feminino como masculino, a gente tem 2 grandes profissionais, não só o Bernardo, né? O Zé Roberto também. É um cara fora do comum. E o Bernardo, em especial, eu passei por muitos problemas pessoais, né? Que foi a separação do meu primeiro marido. E o Bernardo me acolhia. Eu lembro que a gente chegava aos domingos, que a gente se apresentava do final de semana, que a gente tinha folga. Ele estava no hotel, esperando. E aí, tá tudo bem? Como é que tá o Vitor? Como é que tá a separação? Tá precisando de alguma coisa? Ele se preocupava individualmente com cada jogadora. E eu era mãe. Eu e a Ida éramos as únicas jogadoras que tínhamos filhos. Ele mandava levar para as concentrações, dava estrutura para a gente ficar no quarto com as babás, porque ele sabia que o nosso rendimento melhoraria, entendeu? Então é um cara que sempre teve um olhar para a humanização, para a pessoa. Ele é um cara diferenciado. Agora que eu atravessei uns probleminhas pessoais também, ele liga para mim e fala assim: Vinoca, olha para frente. A vida continua, você tem um caminho longo, você está começando no primeiro degrau, até chegada lá em cima é longa. Então, não desista dos seus sonhos. Então, é um cara assim que eu tenho verdadeira paixão e devo muito o meu sucesso a ele. Ele sabe disso. Todas as vezes que eu faço uma palestra, eu falo, olha, um cara que acreditou em mim, porque eu era uma jogadora operária. Eu aprendi a jogar voleibol, eu fui desenvolvendo toda a minha técnica, minha tática com treinamento. Porque tem gente que nasce com talento, você vê o Neymar, um Ronaldo, um Guga, são jogadores diferenciados, craques, nasceram com aquele dom. Tem outros não, que eles se tornam grandes por treinamento, né? E eu fui uma jogadora dessa. Por isso que eu falo para meus filhos, né? Os 2 são esportistas, eu falo assim, a mamãe venceu pelo cansaço. Então, quando vocês forem treinar, treinou bem hoje, amanhã vai, repete, uma hora você aprende. Muito bacana. Esse ano aconteceu uma proximidade com o Bernardinho, porque ele foi dar uma palestra na nossa cidade e a empresa que tinha contratado ele deu uma manutenção no avião deles e a gente emprestou o nosso para ir buscar ele. Olha que legal. E aí, em retribuição a isso, eles nos convidaram, arrumaram a gente lá na frente, deixaram a gente falar com ele. E ele tem um trabalho de gestão de pessoas, na verdade, que é muito legal, né? E ele conseguiu transmitir isso com a palestra dele para empresas, para corporações, de como que vai identificar o perfil dos atletas. Tem aquele atleta que ele pode brigar e pode bater a bola na cara, tem o outro atleta que ele sabe que não aguenta isso, e isso também é dentro de qualquer outra empresa. E você também seguiu esse lado, né, da palestra e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente desse lado. Na verdade, foi inspirador, né? Porque o Bernardo que começou com essa coisa de palestra, e eu comecei a assistir muito as palestras dele. E, na verdade, eu aprendi muito com ele. E o mundo esportivo tem muita conexão com o mundo corporativo. Muito. Né? Essa coisa da liderança, do trabalho em grupo. É muito parecido, né? Porque quando você trabalha numa equipe, existe uma estratégia, né? Eu falo que a torcida é um cliente, né? Que está ali esperando os seus resultados, né? E o adversário é o concorrente, né? Mas às vezes, quando você tendo um concorrente, você se esforça para crescer mais, para produzir mais. E quando você se torna a maior empresa, você é a empresa a ser batida.
Todo mundo quer ganhar de você. É que nem um atleta. Quando você chega no auge da sua carreira, todo mundo quer estar ali no seu lugar. Agora, você se manter ali em cima é mais difícil, né? Então, você tem que se reinventar, buscar formas de motivar sua equipe. E é muito parecido o mundo, né? E eu me identifico muito. Adoro falar em público. Eu sempre gostei de me exibir. Sempre. Sempre fui muito... O Bernardo falava assim, chegava uma imprensa aqui, você ficava assim, querendo. Eu falei, lógico. Adorava ir naquela época, Ilha de Caras. E a gente foi ganhando popularidade, os atletas, devido àqueles uniformes, né, que a gente usava, que eram aquelas sungas. O Galvão Bueno, o Luciano do Vale, que supervalorizou, né? Nós éramos as musas do voleibol. E a mídia. A mídia que não era esportiva começou a divulgar as mulheres bonitas do vôlei, as meninas. E daí abriu um mercado diferente para a gente também. Só que isso incomodava muito o Bernardo. Porque ele ficava assim, ele falava, vocês querem ser musas? Então vocês ficam aqui do meu lado, sentada no banco, que eu vou ficar admirando vocês. Ali na quadra não tem musa, ali tem uma jogadora, uma guerreira. Mas era uma forma dele se expressar, né? E eu lembro que a gente perdia muito para Cuba, né? Eu falo isso direto. Falo que o voleibol brasileiro é hoje essa potência que é graças a Cuba. A gente perdia muito, muito, muito. E aí o Bernardo falou, vamos começar a fazer amistosos lá em Cuba. Pra gente entender o que eles fazem de diferente. Quando a gente chegou em Cuba, um dia a gente foi ver eles, né? Foram ver elas malhando. Elas faziam levantamento olímpico. Estou falando isso em 1995. O tal do crossfit, que hoje é moda, elas faziam em 1995. E a gente fazia aqueles pezinhos, halterezinho, elastiquinho. Aí ele mudou toda a nossa parte física. Aí foi o grande problema. Porque todas nós ficamos travadas. Nosso rendimento caiu. A gente, às vezes, errava o tempo do ataque. Porque o excesso de musculação foi travando. Só que com o tempo, a gente foi percebendo que aquela força estava dando efeito, tinha aumentado. Aquela velocidade do braço já estava se soltando. Aquele período inicial no treinamento era muito difícil, a gente não rendia. Mas com o passar dos meses, a gente foi vendo que estava dando efeito, estava saltando mais. E realmente foi a grande virada do voleibol brasileiro, foi essa conscientização de uma necessidade de uma preparação física mais forte. E nós somos cobaias de tudo. Nós éramos cobaias do tênis. Eles estavam desenvolvendo um tênis para voleibol. As meninas vão testar o tênis. A gente corria naquelas pistas de Cooper. A gente subia a arquibancada. A gente subia a escadaria. E a gente não sabia como que era melhor, qual que era o melhor tipo de trabalho. Hoje você tem um tênis adequado. Hoje você tem uma esteira anti-impacto. Hoje você precisa subir a escada. Você tem aquele exercício que você faz tem a escada eletrônica ali, né? Tipo, enfim. Então, assim, mas todo esse processo faz parte de um aprendizado. Né? Pra gente foi muito motivador e os resultados cada vez mais são melhores do nosso voleibol. Né? A nossa geração, em 1996, nós fomos as primeiras mulheres brasileiras a ganhar uma medalha olímpica. Nunca nenhuma mulher tinha ganhado uma medalha. A gente não tinha noção o que era isso. Assim, era muito longe você ver o vôlei, qualquer esporte de uma mulher ganhar uma medalha. Então a gente quebrou muitos tabus, né? Assim, a gente marcou, eu brinco, né? A gente marcou uma historinha ali no livro. Com certeza. Do esporte Com certeza. brasileiro. E aí, mas eu falo, graças àquela geração, da Isabel, da Vera Mossa, da Jaqueline, elas foram revolucionadoras. Né? E aí o nosso vôlei foi se profissionalizando. Hoje a gente tem uma estrutura ali em Saquarema que vale muito a pena vocês conhecerem. De primeiro mundo. Todos os técnicos do mundo vêm fazer intercâmbio com nossos profissionais. Vem querer saber o que o Brasil faz hoje. O que a gente fez com Cuba, hoje a gente é uma referência no mundo. Então é muito bacana, né, saber que a gente está no caminho certo.
Só que aí existe transição, renovação de gerações, uma nova geração, uma geração hoje que se frustram com o não. A gente tem filhos, a gente sabe disso. Então, como lidar com esses novos jovens, jovens tendo burnout? Eu devo ter tido 30 mil burnout na minha vida de atleta, mas a gente nem sabia o que era burnout. Ficava 2, 3 dias chorando, não tinha vontade de treinar. Ah, tem que ir, vamos pro pau. Então, assim, hoje a gente tem que ter muito mais cuidado para lidar com esses nova geração, esses novos jovens, e uma sabedoria para educar, né? É desafiador para nós, né? Você tá na outra fase, tá com 2 adolescentes. Eu tô com 2 crianças ainda, né? Então eu tenho um tempo ali até para aprender com você também. Porque eu acho que as pessoas hoje estão muito... Elas não se olham mais, né? Elas estão muito sensíveis, né? O Bernardinho citou isso lá durante a palestra e ele falando que também as pessoas estão muito críticas em relação à nova geração e, pô, tô colocando o pessoal na minha empresa e esse pessoal não tá conseguindo render, eu não posso falar nada, parece que tem um teto de vidro. E o Bernardinho falou, cara, pra mim também é a mesma coisa com essa nova geração dentro atletas, do esporte. Né? E sabe o que sobrou pra eu ter que fazer? Eu preciso aprender a lidar com eles e eu preciso fazer eles serem campeões, eu preciso fazer eles renderem. Então só me cabe a responsabilidade de entendê-los e buscar qual é a melhor forma que eu vou trazer eles pra dentro do meu propósito. Né? É complicado, porque eu soube esses dias, e não foi nem por ele, pelo assistente técnico dele, que ele está com um coach para orientar ele a lidar com a geração nova, as meninas do time dele. Porque aquele esporro que ele dava em mim, funcionava. Hoje, não funciona. Elas espanam, quer até parar de jogar. Ele falou que não era técnico mais e que ele participava, assim, e quando dava alguma coisa azeda, assim, de imprensa, eles ligam para ele ir lá e apagar o incêndio do jeito dele. E ele falou que chegou, assim, um sábado e o pessoal estava treinando e todo mundo rendeu muito pouco. E que o pessoal comentava ali, é sábado, dá um crédito para eles já estão treinando desde segunda, e isso é uma coisa inadmissível para ele, entendeu? Pô, mas tá todo mundo aqui treinando no sábado e você vai admitir que todo mundo acha normal treinar abaixo? Isso aí tá errado. Isso e aí ele falou, quando eu fui ver, eu já tava lá dentro de novo, já era eu e se embora. Você sabe que eu tenho uma história, nós estávamos indo jogar um torneio, porque naquela minha geração, não tinha torneio na Europa, era tudo na Ásia. Então a gente ficava 40, 50 dias fora de casa. E essa era uma viagem que a gente ia para Hong Kong, eu acho, era. E aí a gente fazia conexão em Paris, eram 6 horas de conexão. Aí a gente sempre leva na mala, de mão, um uniforme de jogo e um uniforme de treino. Porque se extraviar uma mala, como já extraviou várias vezes, você tem que ter um uniforme de emergência. Aí, quando a gente pousou lá em Paris, aí ele falou, galera, a gente vai ficar aqui num hotel, aqui em frente ao aeroporto, é só pra gente tomar um banho, dar uma treinada. Aí as meninas, Virna, vai lá falar com o tio, pede pro tio pra gente conhecer Paris. Vai lá que você tem um jeitinho. Aí eu falei, não, vamos treinar, depois eu falo. Aí quando a gente chegou no hotel, esses hotéis de estrada, eu falei, gente, aqui não tem ginásio, aqui não tem nem academia. Era um quarto para as 12, tá? Nossa, imagina, 12 mulheres juntas. Aí coitado, a gente vai se trocar, descemos. Eu falei, nossa, deve ter algum ginásio aqui que eu não tô vendo. A gente ficou 1h30 treinando, aquele verão de Paris, 40 graus, aquele 40 graus, você não puxa, você puxa o ar não vem. No estacionamento do hotel. Ok. Ele conta esse caso na palestra dele. Uma loucura. Aí acabou o treino. Agora vocês vão tomar banho, que nós vamos fazer um vídeo. Eu falei, tio, vem cá. Eu chamava ele tio Suquita. Tio. Aquele comercial da Suquita, lembra? Tio. Aí eu cheguei pra ele, tio Suquita, será que a gente podia agora, já que falta ainda 6 horas pra gente voltar para o aeroporto, a gente alugar 4 táxis, vai 3 em cada táxi,
A gente só dá um giro, tipo assim, passar na Champs-Élysées, passar nos museus, no Louvre. Ele olhou pra mim, eu não tô entendendo sua pergunta. Aí eu falei de novo. Ele falou, você tá me perguntando mesmo isso? Eu falei, por quê? Tem alguma coisa de errado? Ele disse, óbvio. A gente não veio aqui para passear. A nossa viagem está começando. O campeonato está lá na frente. Aqui a gente não tem que pensar em prazer, em lazer, que é foco. Ainda falta uma semana para a gente começar a jogar. Agora eu garanto para vocês, se a gente ganhar esse torneio, na volta eu pago para as 12 ficar aqui em Paris. Eu olhei para a cara dele. Tá bom, né? Fazer o quê? Ficou puto comigo, mas puto. Fechou a cara comigo, chegamos lá na viagem, fomos treinar fuso horário, todo mundo quebrado. Porque hoje, a geração de hoje viaja primeira classe. Na nossa época tinha isso não, né? Num fundão, e mulheres de 2 metros de altura, a gente ia tudo... Mulher de 2 metros de altura. Quebrada ali, né? Chegava, tinha que jogar. Jogar. Ele chegou, deu um esporro na gente. Isso é uma falta de respeito, vocês não têm profissionalismo. Cara, mas acabou. E quem tomou mais é eu, né? Porque eu fui a representante. Ok, ganhamos o campeonato. Voltamos. Aí nós tínhamos 4 horas só de conexão. Aí assim que a gente pousou em Paris, ele bem irônico, ele falou assim, quem quer ficar aqui? Eu estou pagando, eu estou cumprindo a minha promessa. A gente estava 45 dias fora de casa, longe de filho, de marido, namorado, de amante, do que for. Tinha 3 dias de folga no Brasil, 3. Você acha que alguém queria ficar em Paris? Ele já sabia, já. Ele já sabia. Enfim, então assim, tudo dele era uma estratégia. Ele sempre tirava a gente da zona de conforto. Às vezes... a gente treinava 3 vezes por dia. Ele botava assim um treino 5 da manhã, o outro assim 1 da tarde, 8 da noite. Coisa louca. Pra quê? Pra você ficar cansada, pra te tirar da zona de conforto. Você ia viajar, você ia pegar um fuso horário diferente, o seu corpo ficar cansado. Tudo ele tinha uma estratégia. E sempre quando você questionava, você tomava porrada. Porque ele sempre tinha uma defesa, uma forma de provocar, uma forma de extrair de você o melhor. E o que aconteceu? Deu certo. Deu certo. Deu Deu certo. certo. Por isso que eu falo, quando você tem humildade de saber escutar as pessoas que têm experiências, escute, dê essa oportunidade, porque a pessoa quer ser o melhor. E eu aprendi tanto na vida com o Bernardo, e hoje eu sou assim com as crianças. Eu sempre estou tirando eles da zona de conforto. Aqui em casa tem regra. De segunda a sexta, é obrigado a fazer esporte. Não importa o esporte. Ah, mamãe, estou cansada. Vai lá no treino, fica vendo sua amiga lá treinando. Mas você vai lá assistir. Porque senão, pega o tablet. Pega o telefone. E assim, alimentação. A semana inteira saudável. Não existe fritura aqui em casa, nem refrigerante. Eles nunca tomaram refrigerante aqui. Eles não sabem nem o gosto de refrigerante. Vão pra festa, os amigos tomam. Ah, eu não gosto. Por quê? Eu nunca comprei. Então, assim, eu fui educando eles saudavelmente. Agora, no final de semana, quer comer uma pizza, quer comer um hambúrguer, comer a fritura. Faça o que vocês quiserem. Comer bolo, doce. Mas na semana é regrado. Eles nem perguntam mais. Vira e mexe, eu ponho um bolinho com a coberturinha. Mãe, hoje pode um pedaço, né? Eu falei, a consciência de vocês já estão grandes, vocês já sabem o que seu corpo precisa. Então você vai educando, mas de uma forma sem rigidez, mas com limites. E agora, dormir, tem que dormir 9 da noite. Acorda às 5h30 da manhã todo dia, como é que você vai conseguir ir para a escola? É até agora, na adolescência, né? Não tem aquele... 8h30 a gente está acabando de jantar, 9 horas estamos 2 na cama. Boa noite, tchau. Ele pega ali o livro de Bíblia para eles lerem uma oraçãozinha, capota. E não, aí final de semana não, pode acordar meio-dia, pode dormir meia-noite. Mas a semana é regra. Então, assim, eles não reclamam. Mas por quê? Você dá limite. E filho, você tem que dar limite.
Criança, ah, mamãe, porque a mãe da minha amiga deixa... O problema é da mãe da sua amiga. Aqui em casa, a regra da mamãe é diferente. E tá tudo certo se sua amiga, o pai dela educa assim. Eu penso diferente. Virna, puxando um gancho Minha aí casa, do minhas filho, regras. Eu sou assim também. a gente comenta, né, às vezes a gente fala, nossa, olha, a gente já poderia ter feito isso, dado uma acelerada maior nesse lado, e a gente começa a comparar pessoas que fazem o que a gente faz também, são poucas, mas a gente às vezes se compara, e aí a gente lembra que talvez essa não acelerada na nossa vida foi justamente porque a nossa prioridade foi ter filhos. E aí agora, claro, nossas filhas estão... Isso, já tem algum tipo de autonomia e a gente se sente mais confortável em estarmos juntos, porque nós trabalhamos juntos, vivemos juntos, a gente tem uma sociedade literal, né, no papel, na vida e tudo mais. E aí você falou que teve filho aos 18 anos, e isso é o ápice da carreira do atleta, que na minha concepção leiga, né, é a transição entre a carreira juvenil e a carreira profissional. Então você tinha um limitador muito grande em relação à sua concorrência. Sim, porque a concorrência é muito alta no esporte. Com certeza. Como que foi o lado de ser mãe aos 18 anos e ao mesmo tempo ter que lidar com falta loucura. De tempo e tudo E a mais? cobrança, né? Era uma loucura porque eu era uma menina. Sim. Eu não sabia fazer um ovo. É diferente dessa geração de hoje, né? E tudo parou pra mim. Todas as minhas companheiras, todas, sem exceção, falaram assim: você acabou sua carreira. Você estragou sua carreira. Você é louca de ser mãe aos 18 anos. E eu tive que amadurecer na porrada. Porque eu tinha que jogar. Eu não tinha uma condição. Estava começando uma vida de ter babás. Né? Então, as babás do meu filho, do Vitor, era o massagista. Era o mocinho que estava limpando ali a quadra. E eu tinha que me virar nos 30. Então eu falo que o Vitor... As meninas, às vezes, agora eu sou vó, né? Eu tenho uma netinha de 8 meses. Aí as meninas, quando vê minha netinha, falam assim: nossa, eu limpei tanto o cocô desse moleque, agora já é pai. Mas era bem isso mesmo, ele era de fraldinha na quadra ali treinando. E a gente vai se virando. Mas assim, eu confesso que eu já sofri muito longe dele. Muito. Essas viagens que a gente fazia, eu não podia levá-lo. Eu ficava com ele nas concentrações no Brasil. Eu lembro uma vez, ele tinha 8 meses, um aninho, não, assim, a idade certa não lembro, e eu fiquei 40 dias fora de casa. Nossa, a gente tá 4 aqui falando, Jesus, você não tá passa. Hoje a gente tem FaceTime, naquela época era um fax, que demorava 3 dias para chegar no Brasil, você escrevia... Uma fortuna para ligar. A ligação era um delay horroroso. Era assim, $100 um minuto. Isso, foi uma fortuna. Era muito caro isso. E quando eu cheguei de viagem, não esqueço nunca mais disso. Eu fui correndo assim no desembarque, falei para minhas amigas: pega minha mala. Eu cheguei: filho, mamãe. Ele: quem é ela? Quem é ela? Quem é essa mulher? Tipo assim, eu não conheço mais ela. Nossa Senhora. Nossa, eu acho que eu morri. Ai, Jesus. Roberta, ele ficou uns 10 minutos, olhava pra mim, tipo assim. E eu: filha, a mamãe. E eu comecei a chorar. Aí eu peguei ele, eu não esqueço nunca mais dessa cena. Quando eu consegui tê-lo, né, aí o técnico chamou, porque ele ia fazer o corte da jogadora. Nós tínhamos viajado em 15, ia ficar só 12, e eu fui cortada. Aí nesse dia que eu cheguei em casa, dilacerada, eu falei: não quero mais jogar vôlei. Eu vou parar, eu tenho que tomar conta do Vitor, eu tenho que abrir mão dessa vida louca, uma vida louca. Eu vou parar. E minha mãe chegou para mim e falou: minha filha, olha quanta dificuldade que você teve para você voltar a jogar, você voltar para ir para a seleção brasileira. Você deu a volta por cima, agora você vai parar. Eu falei: poxa, mãe, mas segura a onda, vamos, que agora você vai conseguir superar. E sua mãe ajudando com ele? A mamãe morava em Natal, e eu morava aqui no sul do país. E ele ficava com quem? Com o pai. Ah. E eu tinha uma funcionária que fazia tudo da casa e me ajudava com ele.
Aí eu fui quando apareceu as escolinhas, muito novinha, mas só que ela adoecia. Nossa. Às vezes eu viajava, eu voltava, ele tava tomando antibiótico. E o pai dele, que na época era meu marido, nem me contava. Porque não ia mudar, né? Enfim. Mas foi muito difícil, muito. Tanto que quando eu estourei na minha carreira, eu prometi pra mim, se um dia eu engravidar de novo, eu vou parar de jogar. E, obviamente, eu me separei do pai dele, fiquei muito tempo solteira. Aí, quando eu casei pela segunda vez, que eu engravidei do Pedro, eu tava jogando vôlei de praia. E eu tava com, na época que eu namorava o Rodrigo, né, o pai das crianças, eu marquei meu casamento no dia 10 do 10 do 10, porque eu sempre joguei com o número 10. E o Pedro nasceu 10, No dia 10, 10, 10. Nossa! no dia que eu ia casar. Nossa. Aí foi quando eu Que legal. engravidei. E aí realmente eu virei mãe. Eu fiquei um bom tempo dedicado a Pedro e Maria, até uns 4, 5 anos. Eu fiquei bem em função deles, mais ou menos como vocês fazem. E hoje não, hoje eu tô começando, retomei já a minha vida profissional. Mas assim, morro de vontade de ser uma técnica. Morro. Assim, era um sonho que eu tinha, mas eu abri mão desse sonho porque é uma vida louca. É uma vida de um atleta que você tem que se abdicar da família, você tem que viajar, você tem que dar treino. É mais que o atleta, Mais né? que o atleta, porque em casa você tem que programar seus treinamentos. Aí quando eu lembro que eu fui muito ausente do Vitor, eu não quero ser mais das crianças. Então foi uma opção que eu fiz de vida, né? Por isso que eu entrei nesse mundo de palestras, mas já empresariei algumas atletas, a Duda, do vôlei de praia, a Ágata, a Juliana, que jogou a Larissa, para captar patrocínios, tudo. Adoro. Estou envolvida no esporte ainda, ali no Comitê Olímpico Brasileiro. Mas, infelizmente, o sonho de técnica eu adiei porque é complicado. Tá adiado. Adiado. Mas Tá agora só adiado, mas calma. nasceu a neta, agora eu vou cuidar Tá certo. E Eu aproveitar falo também, que né? é um amor que pula fora do seu coração. Porque você não precisa educar, você tem que dar amor só. O pai e a mãe que educam. As nossas, A gente as sabe nossas muito mães bem falam disso. exatamente isso. É o amor adocicado, né? O amor de mãe com mais açúcar, elas Esses falam. dias ela estava internadinha com a bronquiolite e eu fui Você me falou. pro hospital visitá-la. Aí meu filho, não, porque eu não vou dar tablet pra minha filha, porque não sei que a bichinha chorando. Eu falei, o quê? Baby Einstein, botei lá no tablet. A menina olhava, paralisada, que era um trenzinho, a arvorezinha. Ele, mãe, você tá estragando. Eu falei, Sou vó. sou vó. Você que eduque, eu faço o que for. Não, e agora eu vejo assim, você, Virna, é uma pessoa que vive muito a vida, né? Eu sou intenso. Você é intensa com tudo, com as suas amizades. Nós nos conhecemos, já ficamos amigas, já conectou outras pessoas que também viraram minhas amigas. A minha irmã que trouxe a Virna. Amo, Tânia. A Mara, minha irmã, sempre fala, nossa, na hora que eu mais precisei, a Virna me ligou e falou, Tânia, onde você tá? Você tá pertinho de mim aqui agora, vamos se ver. Sim. E tava ali, e hoje é uma grande amiga da minha irmã, estendeu, né, pra mim agora, tá estendendo pro Tom, com certeza, porque onde ela entra, ela não sai mais não, ela é adoro incrível. conectar as pessoas, eu adoro também conectar, eu adoro ajudar. Eu falo que a minha missão nesse mundo é fazer o bem e não olhar pra quem. Aí, esses dias mesmo, a Glenda, né, que a gente é muito amiga, falou, amiga, você tem que fazer uma empresa de PR. O que você conhece de pessoas, o que você conecta as pessoas, você tem que capitalizar isso para você também. Porque você adora isso. Eu falei, eu gosto. Eu vejo a Roberta aqui, mas a Roberta combina com a Vânia, porque combina com ele, e vamos conectar. E quando você vê, tá todo mundo bem, todo mundo feliz, né? Adoro encontrar, adoro... Eu acho que os melhores momentos quando você tá ali num restaurante, tomando uma cervejinha, tomando um suquinho, jogando conversa fora, fazendo um churrasco em casa. Esse que é o bom da vida. Esse Covid, gata, quantas pessoas foram embora? É verdade. E a gente é privilegiado de estar E ainda o nosso aqui. legado é esse, é deixar momentos esse. bons, né? Fazer Toda o vez que eu bem. venho pra cá, que eu venho ver minha irmã, a Mara, em Indaiatuba, ela mora em Campinas, e eu sempre falo, às vezes tô com o Tom, não tô, eu falo, amor, eu preciso ver a Virna, porque faz bem, Gostoso. sabe? Aí agora tem a Vânia também, tem a Raquel, né? Tem uma turma muito legal. E eu moro numa cidade que é da família do Tom, então meus amigos são os parentes do Tom.
E eu amo todas, mas assim, quando a gente se conectou, eu falei, gente, é a minha vibe. Gente, aí eu tô, tenho certeza, eu já entendi sua vibe. Vi, eu falei, amor, é astral. A gente não gosta de tristeza. Eu encontrei uma turma muito boa. Com pessoas balões, né, Tom? Que joga a gente pra cima. Âncora já foi na minha vida, ó, quero mais não. Vamos extrair pessoas âncoras. Porque a gente está aqui de passagem para aprender, para somar. Eu vejo hoje o país, né, com essa desigualdade, né, social, essa briga política, essa briga por tudo. Assim, tudo é extremo, né? Você é direita, você é louca, você é esquerda, você é louca, você gosta do Corinthians, você é louca, você gosta do Flamengo, você é louca. É tudo muito extremo. E eu falo assim, vamos para frente, olha para frente. Assim, política, religião, time de futebol, ninguém se discute. O que você pensa, eu não sou obrigado a pensar que nem você. Mas a gente tem que se respeitar. Sim. E as pessoas estão perdendo esse verdadeiro sentido da vida, da empatia, do amor, da solidariedade, de ajudar o próximo. Quantas pessoas passam necessidade? No meu Instagram eu recebo milhões de pedidos de prato de comida, de cesta básica. Nós somos muito privilegiados nesse mundo. A gente não pode reclamar nunca, mas a gente tem que fazer a diferença. Como fazer a diferença? Cada um ajudando da sua forma. Eu através do esporte, vocês através desses projetos de vocês. Só que as pessoas não param, não pensam para fazer isso. E a gente precisa fazer. A gente só vai transformar o nosso país se cada um der a sua parcela. Não é julgando, não é criticando. É você na sua vida pessoal, como posso ser a melhor mãe, como posso ser a melhor empresária, como posso fazer essa minha empresa crescer mais. Através de somar, tudo é uma soma, né? Pessoas do seu lado para te ajudar. E assim, e a vida, ela tá avassaladora. Ela tá ali cada dia te jogando mais para frente no rolo compressor. Se você não parar e valorizar os momentos importantes da sua vida, ela te leva. Aí você adoece. Por que as pessoas hoje estão muito mais doentes? Porque as pessoas hoje não estão tempo de cuidar dela, de olhar para dentro de si e ver, poxa, o que eu tenho de bacana, o que eu não tenho? Como eu posso melhorar? Como eu posso contribuir para ser melhor? As pessoas vão vivendo. A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente fala. Nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. Então a gente tem que cuidar dele e muito bem. E eu falo assim, as pessoas falam, ai, você é muito intensa. Sou. Eu adoro acordar, fazer minha oração, fazer minha atividade física, fazer meus exercícios com as crianças. Adoro. Meu dia ele é intenso, mas quando chega a noite eu falo, ufa, cumpri minha missão do dia. Sabe assim, isso é muito bom. Isso é ótimo. Sabe, você saber que você, a cada dia que você passa, você está construindo uma nova vida para você. E só depende da gente, né? Não depende de ninguém. Ninguém. É acordar, mas as pessoas não estão conectadas. Sim, e todo mundo tem problema, mesmo você, nossa, mas é fácil para vir, né? Acordar, tomar um café. Não é, todo mundo tá no seu canto, sofrendo o seu canto. Só eu sei as dores, né? Mas é isso. O jardim do vizinho, a grama sempre vai ser mais verde. É verdade. Não, a gente tem que valorizar até as dificuldades da nossa vida, porque quando desequilibra, é onde as coisas acontecem. Eu acredito que o equilíbrio é o que a gente sempre vai buscar. E a gente nunca vai achar o equilíbrio. Sim. Mas a gente tem que buscar sempre. Sim, né? Aquela eterna busca. Você não pode se acomodar. Sim. Mas quando desequilibra, dá aquela loucura, você acaba conectando outras coisas na sua vida que você precisava, você nem sabia. Porque você sacudiu, você saiu dali, da sua zona de conforto. Agora, uma coisa, Roberta, que nesses últimos... Desde o Covid... Eu tenho buscado muito a minha espiritualidade, sabia? Eu amo. Porque eu sou uma mulher muita fé, nós somos, né? Nós somos bem religiosas. E cada vez mais a gente precisa estar em conexão com Deus, né? Porque são muitas energias densas, né? Muitas invejas, né? E a gente tem que saber se conectar, se blindar, né? De todas essas coisas maléficas, né? E essa conexão está me fazendo muito bem. E cada vez mais que você estuda, que você se aprofunda espiritualmente, você vai tendo mais contato com o Espírito Santo, né? Tendo mais vozes falando no seu interior, né? Isso é muito bacana. E é isso que eu estou nesse momento
ensinando muito para meus filhos. Isso é muito importante. Conversa com Esse Deus. legado espiritual é essencial, assim. Você tá certíssima. Eu acordo e eu falo assim, e aí, Espírito Santo, o que tem hoje? Pode mandar o que for, pode ser coisa boa, coisa ruim, mas é você que tá mandando e eu tô aqui para isso. A gente tá nesse processo de evolução, né? Sim, eu faço. Eu sempre, né, minha mãe Deus, fala. para fazer de Davi um rei, ele não mandou a coroa, né? Mandou foi o Golias. Exatamente. E é isso, eu acho que esse legado para os nossos filhos é o maior que tem. A gente está aqui, claro, né, atrás do nosso crescimento pessoal. Agora tá wellness, né? Todo mundo quer acordar, ler um livro, tomar um café, tudo. Se cuidar, Cara, tá bem, tá bonito. Que é muito legal, mas a gente olha ali às vezes no Instagram, às vezes até você tá tão perturbada, né? Você não tá no dia bom. Sim. Aí você olha lá a pessoa, bom dia, né? Aquela felicidade, você fala, ai meu Deus, né? É até uma inveja assim, maldade, mas você fica, poxa, eu tô aqui com tanta coisa ruim na cabeça, e a mulher lá, tá fácil pra ela, pra mim não tá. Gente, o espiritual, ele muda tudo. Ele entende até aquele momento que você tá ali olhando pro outro e fala assim, nossa, o outro tá ali de boa, mas e eu, Deus, então você tá mandando alguma coisa pra mim, então você, né, só me capacita. Sim. E eu faço muito isso com as minhas filhas. Hoje, minhas filhas oram, elas oram pelos amigos. A Maria, eu chego em casa, até fica emocionada de falar, porque eu chego em casa, comecei a viajar mais agora, ela não está acostumada, mas eu falei, filha, é um tempo e vamos embora, porque é por vocês também. Antes, a mamãe e o papai tinham um sonho, e era de construir uma família. Hoje nós temos a nossa família. E agora nós temos um outro sonho, que é o sonho da mamãe, do papai, da Maria e da Alice. É um sonho para a nossa família. E para isso, a mamãe vai ter que ser muito forte agora. Ela, mas eu quero entender o seu projeto, né? Por que você está viajando? Aí eu falei, filha, faz o seguinte, meu projeto é esse, eu expliquei tudo, aí ela ficou, você precisa de mim para alguma coisa, para eu fotografar, que ela quer ser fotógrafa. Ai, que linda. Aí eu falei, não preciso que você seja fotógrafa agora, mas eu preciso que você ore para que dê certo. Filha, você tem um anjo da guarda todo dia, ele precisa trabalhar. Então fala, anjo da guarda, vai lá, abre as portas para minha mãe, anjo da guarda, Jesus, e ela fica em oração. Aí eu cheguei semana passada em casa, ela falou, e aí mãe, meu anjo da guarda resolveu tudo pra você? Foi bom? Aí eu começo a contar as novidades. Maria, deu muito certo. Foi isso, isso, isso. Aí eu, deu tão certo que a mamãe vai ter que voltar. Então você fica... É porque a gente sempre trabalhou viajando, mas eu viajava sozinho com o time e a Roberta ficava. Então elas tinham o pilar ali, que era a Roberta, né? Pra tudo. Tipo, balé, e a mais nova, a Roberta, liga e fala, Alice, deixa eu falar com você. Ela, mãe, tá tudo bem? Tá, cadê meu pai? Não, eu quero falar com você, não, eu quero falar com meu pai. Apaixonada pelo pai. Cadê meu pai agora? Mas ela já entendeu que tem algo. Aí a Maria fala assim pra mim, mãe, você tá sendo muito forte mesmo de ficar longe da gente. Tipo assim, ela sabe que pra mim tá sendo duro, que não tá sendo fácil. Mas ela tá me admirando por isso. Aí me deu força, me deu mais força. Eu falei, não, então essa viagem eu sofri menos. Porque eu falei, não, a Maria tá lá intercedendo, ela tá orando. E ela quer saber se tá dando certo. Aí quando eu falo das novidades, dá mesmo. Tipo, eu estar aqui hoje, pra mim, é um presente, sabe? A gente marcou... Anteontem eu liguei pra você, né? Tipo, eu vindo no caminho. Não, e eu falo assim... E Deus abrindo as portas, esses conselhos, assim, a gente cria filho pro mundo. Eu sei porque eu passei muitas dificuldades com o Vitor, como eu contei pra vocês. Mas, olha, um menino maduro, um menino sério. O menino já tem a empresa dele, faz os réveillons lá de Pipa. Então, assim... Mesmo eu educando à distância, obviamente teve um pai muito presente no momento que eu precisei. Ele nunca me deu trabalho, meu filho, assim, de ser um garoto rebelde, de usar droga. Porque é uma preocupação, né? Uma adolescência, hoje já tem 33 anos. Então, assim, a gente não pode se culpar, porque a gente está fazendo o melhor para eles, né? E nos realizando também profissionalmente, né? Às vezes eu vejo também muitas mulheres... donas, eu tenho uma grande amiga, minha comadre, era uma mega executiva de banco, as crianças já estão grandes, e ela falou, pô, e agora? Ela falou, agora eu preciso me... Eu falei, está na hora de você se reinventar, está na hora de você voltar a trabalhar. Síndrome do ninho vazio, né? Porque estão crescendo. Ela falou, mas eu não me culpo de abrir mão. Mas agora eu não estou sentindo vazio. Eu falei, mas é hora de você se reinventar. Não tem idade para ser feliz. Não. Nem para descobrir coisas novas, para escalar o Everest. Tem muita coisa para fazer aí que a gente não imaginava. Esse mundo de... Esses dias mesmo eu fiz um curso online. Eu estava entrando, estava de bobeira. Falei, puta, final de semana eu vou ficar sem fazer nada. Aí quando eu entrei, eu fiz um curso. Eu falei, caramba,
Olha as facilidades que esse mundo virtual te oferece, quando você vê ele pro lado bom, né? Sim. Você não ficar nesse dia inteiro desses... Porque eu vejo esses Instagrams, é muito legal. Eu acho que a gente, ainda mais que trabalha com isso, precisa vender o nosso lado profissional. Mas, às vezes, tem muitas mentiras ali, né? As pessoas vivem com Fake, né? Filtro. Fantasias. Que... É o que a gente mostra, não é o que é, né? É o que a gente decide. Mas você sabe e que eu escolhe acho mostrar. que daqui a umas novos anos, essa coisa fake vai se acabar. Vai, com certeza. Não tem como mais viver essas mentiras. Né? O mundo ele tá muito apocalíptico, na minha opinião. Exatamente. E eu acho que não tá tão ruim, entendeu? Sim. Se a gente for analisar, eu que gosto muito de história, antropologia, eu estudo, leio. Cara, o mundo era muito pior, entendeu? O mundo era muito mais dividido, era muito mais intolerante do que é hoje, entendeu? Eu acho que hoje tem muitas pessoas boas. Né? E você, Virna, você sempre foi uma mulher muito bonita, você tinha uma exposição muito grande, você foi medalhista olímpica, melhor jogadora do mundo, e tinha uma exposição tipo da televisão, e a televisão era unânime, então não tinha internet, e a televisão só mostrava o sucesso, então era muito glamour, era, pô, Ilha de Caras, a gente foi na Caras agora, pô, legal, mas não é não mais... Era aquele glamour de antigamente. Cara, não era. Na época que eu fazia novela também, tinha naquela Ilha de Caras, era maravilhoso, e você né? agora... lá foi para as redes sociais, tem uma presença impactante, tem ali todo um know-how. E como que foi essa transição para você, essa modernização? Porque, assim, muitas pessoas que eram dessa época, cara, não tem esse impacto na rede social. E você tem um impacto enorme. E eu brinco, né, que eu acho que se existisse essa rede social na minha época, hoje eu teria, acho que 100 milhões de seguidores. Porque eu gostava de me aparecer, né? Mas eu falo que foi naturalmente. Obviamente, minha filha, há 3 anos, fala, mãe, faz TikTok. Eu falei, não, filha, não vou ficar. Aí, mas que na minha cabeça o TikTok era isso, né? Hoje não é isso só, né? Enfim. Mas assim, eu confesso que é um mundo novo, desbravador, é diferente, mas é importante essa conexão. É essencial, né? Porque não dá pra gente esconder também do que acontece. E é engraçado que eu acordo muito cedo, né? Exceto hoje, que eu perdi a hora. E eu faço todo dia 1 hora de transporte. Então, a coisa que eu mais gosto de estar no transporte é podcast. Eu viciei em podcast. É muito bom. É muito bom, de saúde, de piada, de entretenimento. Gente, é o máximo. 1 hora passa assim. Isso. É muito bacana. Eu viajo muito, eu tenho fobia de avião, né? Sim, então, assim, você pega muito carro. Eu pego muito carro. Eu evito, assim, o avião ao extremo. Nós já ficamos 16 horas já escutando podcast. E eu viagem inteira, 16 horas eu adoro viajar podcast. sem a Roberta. Tipo assim, pra mim o pior é estar com ela. Esse é o momento que eu não curto ela, é o único que eu não curto. Porque eu sei que ela gosta de ir de avião, então, cara, ela não tem que participar da minha fobia. E, cara, eu sou capaz de ficar 24 horas ouvindo. Eu não escuto uma música mais. É só muito podcast. Bacana, podcast é estudando. Muito bom, eu adoro. Infoproduto, curso digital, vou estudando tudo. E se embora, entendeu? E passa, o tempo voa, né? Nem vejo, eu não paro nem pra comer. Curiosa que eu já vi na minha vida. Gente, ele estuda tudo. Tipo, por exemplo, tava fazendo café aqui. Você falou, eu não sei fazer café, desculpa, eu não sei fazer café. Eu falei, não, ele já trouxe o grão, ele já trouxe o moedor, ele já trouxe a prensa dele. É uma vergonha, não sei fazer um café, gente. Mas eu também não sei. Eu não sei. Eu também passo vergonha fazendo café. Eu já prefiro a maquininha já pra não ter que fazer, né, de sair mal com as pessoas. E eu sempre peço pra ele fazer pra mim. Mas o Tom, tipo assim, ele vai fazer um café. Gostou de café, agora quero saber sobre grãos. Ele vai estudar. Tanto que eu chamo ele de barista. Eu falo, gente, você virou um barista. Não, porque... não sou barista. Não, mas ele entende tanto. Eu sou interessado. Só falta o diploma pra ele. De resto, tá tudo certo. Eu sou sagitariano. Sagitariano, você é bem curioso, não, né? Eu não sei nada sobre o meu signo, assim, não sou muito ligado. Que gosta de curioso, de curiosidade. Não, curioso é... Aquele livro, então você deve gostar daquele livro, como é aquele livro que é... Nossa, eu tenho aqui em casa as crianças, que é tipo um Guinness Book. Ah, o Tom já deve ter lido tudo. Já leu a Bíblia 3 vezes. Ele já faz... que acontece, é o maior prédio no mundo, não sei o que, não sei o que. O Tom, ele é essa pessoa. Meus filhos amam isso. Ele já leu a Bíblia várias vezes. Eu acho massa. Ele é aquele cara... entender a Bíblia, sabia? Eu também, eu não entendi nada ainda. Não, mas ele já leu. Não, mas quando você vai discutir com ele, ele sabe os versículos, ele sabe as coisas. Ele é bem... Mesmo que a gente estude, a inteligência ela é muito diferente da sabedoria, né? Inclusive, eu sempre fui... de ler muito, e eu sempre quis levar para o meu pai, que é muito um mentor na minha vida, assim, algo que pudesse acrescentar na vida dele.
julgando que a minha inteligência naquele momento, como eu estudava mais, o meu pai é um cara mais prático, eu sempre chegaria com algo a mais para acrescentar na vida dele, e quase sempre ele falava, olha, senta aí. E ele tinha a sabedoria. E hoje eu entendo que eu estou começando a adquirir a sabedoria, assim, para utilizar as coisas que eu vou aprendendo como uma parte prática prática da único? vida. Não, só tenho 2 irmãos. Mas você não tem nenhuma mulher? Nada, cara. Eu tenho muitas mulheres na minha vida, eu só tenho mulheres. Né? Inverteu tudo na casa eu dele. Sempre era só homem, tive agora é só mulheres, mulher. cara. Eu vi a minha mãe, né? Eu sou filho de uma mãe muito nova. E o meu pai e minha mãe... meu pai dançou valsa de 15 anos com a minha mãe. Então nós, filhos, sempre casamos cedo. A gente tem uma noção de família muito sólida. A regra é alta. Isso, a regra é alta. E aí... minha mãe teve um novo filho com meu pai depois que eu tinha 17 anos de idade, que é o Thiago. E ela... Depois de 17 anos. Isso, e todo mundo pra minha mãe assim, nossa, vai vir uma menininha. E veio o Thiaguinho. E hora nenhuma eu vi minha mãe falando assim, eu quero que... Não, mas... Mas sei lá, eu acho que eu absorvi isso. Então eu nunca tive um cachorro macho. Sempre com fêmeas, assim. E eu brinco, né, a galera... Chegou pra mim, você tem que tentar outro, você tem que tentar um menino. E eu falo, mas você tem uma menina? Ele, não. Então, por que eu tenho que tentar? Eu não quero menino, não. Já tem homem demais na minha vida, cara. Eu sou das meninas, as mulheres. Tem primeira é a Amy, a Frida, né? A Elis. Tivemos 3 cachorras. Aí veio Maria, aí a Alice. São 5 mulheres. E brincava, né? Se eu tiver outro filho, já tem nome, que seria a Sara. Mas chega. Chega nada, eu posso ter um temporada também. Não. Quantos anos? 39. Eu fui mãe 42. Então, tá vendo? Não, mas... Mais pra frente, agora eu vou trabalhar. Agora que elas estão crescendo. Não, curti muito as duas, né? E a gente é intenso também, entendeu? Elas são as aventureiras, né? Tem as mochilinhas delas, agora leva elas pra fazer aventuras, né? Muitas aventuras. A gente faz muitas trilhas com elas. Muito legal. Na canastra, leva elas pra cachoeira, aí vai todo mundo igual, sabe? Então, as roupas, tipo, nesse dia todo mundo com a mesma camisa e a mesma calça. Tipo, tudo igual. Aí anda a família inteira, aí o pessoal fazendo trilha, olhando assim, aí a Maria, os aventureiros, somos os 4 aventureiros, e no meio do mato, lá no meio da canastra, no chapadão da canastra. Você tem que fazer um Instagram disso, a família aventureira. Se deixar a gente faz um monte de coisa, né? A gente que trabalha com o digital, né, é full time. É full time. Eu acho que esse é o momento justamente de não fazer. Não filmar e viver, né? A gente tem que tirar também um tempinho pra gente não ver a cachoeira pela tela do celular e a gente tirar isso um pouco também e ver, a gente desliga o celular sentir, mesmo, cheirar e abraçar e beijar. Eu assisti uma palestra do Amir Klink, outra vez foi da filha. E a filha fez algumas viagens no barco com o pai. E ela falou uma coisa que aquilo ali mexeu muito comigo. Uma pessoa na plateia falou, mas o que você fazia tanto tempo no barco? Ela falou assim, você já parou e olhou para o céu alguma vez? Você já parou e você sentiu o cheiro do mar? Você já parou, ouviu o barulho de um passarinho? Cara, a filha dele foi dando um show. Nossa, um show. E eu comecei, desde esse dia, eu mudei meu olhar para a natureza. Às vezes eu estou parada, eu fico assim, uns 10 minutos olhando pro céu. É mais uma pra gente aplicar, amor. Vamos te aplicar vamos te levar pra fazer trilha nas bimbocas desse país, entendeu? Adoro. As pessoas viajam pra muito longe. Ó, eu tenho fobia de avião, então eu tenho que aprender a admirar o Brasil, porque pra eu viajar pra fora é uma labuta, sabe? Ele sofre. E, até cara, chegar ele sofre. aqui a gente descobre cidades de 300 habitantes que você fala, não é possível, isso aqui não existe. Lapinha da Serra, 300 não tem condições, natureza, tamanha... Cara, mas 300 habitantes inteligentíssimos que montaram tipo uma horta orgânica, bistrôs e tal, no meio do nada, cercado por um chapadão que você vai fazendo trilha e descobrindo. Né? Tipo assim, conseguiram um sucesso profissional muito grande e depois migraram para lá. E aí eles abriram pousadas, restaurantes. Lapinho, não? Lapinha da Serra. Quando você chegar no céu... Vamos te levar para umas sobe bimbocas. tanto de carro. Onde é isso? Isso é em Minas Gerais. Não, você vai me encontrar em BH. Te pega em BH e de lá nós vamos juntos. Vamos. Eu gosto da aventura. Vamos. Você vai se conectar com a natureza num grau. E é isso que a gente tem. Já estamos aqui, ó, tá vendo? Combinando uma viagem. Somos nós. Não vai mudar.
E que não mude, daqui a pouco vamos fazer também os registros aí no nosso Instagram, lá na Lapinha da Serra, com a Virna, admirando a natureza. E agora a sua empresa vai tomar conta do meu Instagram. Tô avisando pra você, nem sei nem se vocês sabem. Tá vendo? Tá registrado, não tem como voltar atrás. Agora, tá? Registrada, ouvindo aí, né, galera? Tá lindo, não tá, amiga? Nosso trabalho, bom. Maravilhoso, fico feliz. vocês são incríveis, incríveis. É uma honra pra mim, você falar isso pra mim. Obrigado. Vale a pena lá, meu timezinho, ó, já com um sorrisinho no rosto. E é com essa cancha que a gente vai te agradecer muito, que agora a gente tem que assinar o contrato, né, gente? Tô brincando, muito obrigado por nos receber na sua casa, Virna. Olha, foi um prazer, foi um presente de Deus conhecer vocês. Venham morar pertinho da gente aqui. Cuidado com a minha mãe, com o coração da minha mãe. Um dia você vem também, se aveste aqui junto com a gente. A minha casa é a casa de vocês. E sucesso nesse novo desafio de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão levar aí legados, histórias para muitas pessoas que precisam. Beijos. Obrigada. Do meu tamanho, bem grandão. Enorme. Valeu, pessoal. Esse foi mais um Doc Talk. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Obrigado ao nosso time que está aqui, gente, filmando a gente. A Bimouse é uma empresa formada por pessoas, por cada uma dessas pessoas que vão fazendo esse propósito virar realidade. O meu muito obrigado do fundo do coração. Nos vemos no próximo episódio e até mais. Até já.